Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, reta final, né, para mais um ano aí que termina. Eu acho que apesar de todos os problemas, meus irmãos, nós podemos ver pontos bons também, né? Primeiramente, agradecer a Deus por compartilharmos essa era. Eu sou feliz por viver no mesmo tempo que vocês que assistem o nosso canal aqui. Sou feliz por isso. Talvez se eu tivesse nascido antes ou depois, eu não fosse feliz como eu sou, né? E às vezes a gente esquece disso, né? O que faz a nossa era boa são as pessoas. Nossos amigos, vizinhos, né? Alguns não prestam, é verdade, mas imagino que isso ainda pode piorar, né? Então a gente tem que ser satisfeito com as coisas. Eu quero compartilhar como o título do vídeo, se você ver aqui, né? Porque você está interessado em como são os ataques espirituais. E eu trouxe o nosso livro aqui, família, como eu disse para vocês. Quem não pode comprar ele, né, que está disponível lá na Hotmart, não se preocupe que aos poucos eu vou trazendo o que dá para passar aqui no YouTube. É claro que aqui está sem censura o conteúdo, né? Tá lá em PDF na Hotmart em 10 vezes sem juro. Mas não fique preocupado, Davi, eu não tenho condição, tô ruim a situação. A gente sabe que graças, né, à escolha burra que muitos fizeram, legitimando o resultado que nos deram, a gente está numa situação bem pior do que deveria estar, né? Mas enfim, não se preocupe, o que eu puder trazer aqui, eu vou trazer, família. E começa aqui mostrando para vocês esse Psychophone, tá vendo? Eu já falei aqui por alto, mas eu vou passar aqui o artigo, vou tentar passar o artigo inteiro, né? Mas olha, esse Psychophone, eu vou colocar a imagem do que já está traduzido, né? Tá no PDF já. Vou mostrar a imagem que você vai ver melhor. Bom, família, esse equipamento, ele foi tido como que não existia, tá certo? Disseram que não existia, que era uma brincadeira de Thomas Edison. Mas olha só isso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu botar um pouquinho de luz aqui, família. Um pouco de luz. Luz, câmera, ação. Vamos lá. Os filmes hollywoodianos ferraram mesmo a cabeça das pessoas. E elas acreditam que se forem um dia atacados por um fantasma, seria um tipo de monstro todo distorcido correndo atrás delas, tentando eliminá-las. Mas na vida real, estar assombrado pode levar até mesmo falecimento, e ela acontece das formas mais naturais possíveis, ou em forma de acidente que para os olhos dos despertos são facilmente detectados. Eu encontrei na internet 3 casos reais, chamada para o sobrenatural, tá certo? Vamos lá. O gado pode rir de alguém se ela disser que acredita que os mortos podem se comunicar pelo telefone e consideram a crença de uma pessoa assim, né, uma consequência da sua própria ignorância. Coisa de gente burra, sem estudo. Porém, se elas tivessem mais conhecimento, saberiam que Thomas Edison, o gênio, né, inventou inúmeras coisas essenciais para a sociedade humana, como o fonógrafo, o gramofone e a primeira versão comercializável da lâmpada incandescente. O cara era de fato inteligente, embora não se compare a Nikola Tesla, a quem Edison prejudicou. Isso aqui é a minha opinião, tá certo, família? Lembre-se que isso aqui é o meu diário, né? O velho diário do Davi. Então vamos lá. Você vê, família, também a minha transparência que eu gosto de fazer aqui com vocês. Eu acho que você já viu umas porradas de youtubers lançar livre e olha, compre não sei o que. Eu quero ver eles lerem assim para vocês, como eu faço. Sabe por quê? Porque isso aqui não foi feito às pressas. 2002, parceiro. Eu pesquiso e tudo que eu entendo, inclusive o que me levou a criar esse canal, foi o conhecimento a partir daqui. E até hoje eu venho aqui sempre colocando alguma coisinha, tá certo? Então não tenho medo de passar aqui o que eu aprendi, o que eu pesquisei e o que eu sei hoje em dia, tá certo? Então vamos lá. Para descobrir isso aqui, meu irmão, foi um verdadeiro... Não vou nem usar a palavra, tá certo? Então vamos lá. Enfim, Thomas Edison... Cadê? Estava na parte de Tesla, né? A quem Edison prejudicou. Enfim, Thomas Edison teve a ideia em 1920 de criar um necrofone. Ele acreditava que quando uma pessoa morre, ela deixava para trás o que ele chamava de unidades de vida. Isso aqui é a crença do Thomas Edison, tá certo? Edison achava que ao morrer, nossa memória e pensamento se espalhava, e com um aparelho certo seria possível entrar em contato com essas partículas. O invento chamou muita atenção e foi parar nas mãos do seu mestre, membro das 13 famílias. A mídia podre, que sempre esteve nas mãos deles, tratou de enganar o público e espalharam que aquilo se tratou apenas de uma brincadeira de Edison. E assim o aparelho, né? E assim caiu o aparelho
no esquecimento para ser usado pelas 13 famílias para se comunicarem à vontade com os demônios. E assim foi desde 1920 até 2015, porque essas declarações aqui, o Thomas Edison fez publicamente, meus irmãos. Ele fez publicamente, ele deu uma entrevista, inclusive aqui no nosso artigo, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, vou colocar aí, ó, essa imagem que está aqui no meu original, né, escrito com a minha mão, e está aqui o PDF traduzido para você ver, ó. Ele fez essa entrevista, né? E depois eles, não, ele estava brincando, sabe aquela coisa que eles fazem hoje em dia, né? Teve mesmo um documentário muito bom que eles fizeram, e eu fiz a tradução na época, a tradução não, eu mostrei aqui para vocês, né? Que era a destruição da música brasileira, vocês lembram disso? Tinha Sérgio Malandro, vários artistas dizendo, né, que as gravadoras pediam que eles criassem uns hits, como por exemplo de Sérgio Malandro na época, fazer gru-gru, substituir coisas que eles queriam colocar que eram marcantes, que falavam do dia a dia, do cotidiano, situação que a gente vive, né? Você pega as músicas, por exemplo, do Legião Urbana, e como ele falava, né, dos problemas do Cazuza, como a gente era enganado pelos nossos líderes, e eles não queriam mais esse tipo de letra, queriam bobagens, palavrinhas. Então eles fizeram esse documentário, Destruição da Música Brasileira, e depois que aquilo ali começou a viralizar, aí eles vieram dizer que era uma brincadeira, era uma trollagem, que eles não estavam falando de verdade, que quem acreditou naquilo era bobão, né? Era teórico da conspiração. É assim, meu irmão. Então a mesma coisa aconteceu com Edson, né? Edson bateu a real, fez essa entrevista, divulgou na mídia, e depois que aquilo ali começou a viralizar, as pessoas começaram a questionar, cara, mas isso não é cristão, falar com os mortos não é bom e tal. A mídia tratou de colocar isso como uma brincadeira, né? E o povo acreditou como sempre, porque a mídia é a senhora da verdade, né? A informação verdadeira, né? Então vamos lá. Quando um jornalista, né? Então esse objeto, vamos só recapitular aqui, ele ficou no anonimato, né? Como uma brincadeira entre 1920 até 2015, né? Até 2015 era tido como só uma brincadeira, nunca existiu. Mas olha só aqui, ó. Vou passar aqui para a próxima página. Aqui. Quando um jornalista, né, em 2015, francês chamado Philippe Baudoin encontrou um antigo diário do próprio Thomas Edison em um brechó de antiguidades, e nesse diário tinha detalhes do necrofone e como ele pretendia se comunicar com os mortos. Olha só, família. O diário acabou virando um livro chamado Le Royaume Honné de Laudela. Certo? Tá em francês, é um livro francês. E quem quiser pesquisar, pode procurar que vai achar, e existe esse livro, né? E ficou provado que a mídia mentiu e nunca se tratou de uma piada de Edson, mas sim de algo real e que até hoje serve às malditas 13 famílias. Vou dizer a vocês, meus irmãos, é normal você fazer planos para 1 ano, 2 anos. Se você é um cara muito, né? Pensa muito na velhice, você às vezes com 20 anos, 25 anos, fazer planos para os seus próximos 20 anos, 30 anos de vida, né? Planejar a sua velhice, como eles falam. Mas você fazer planos para 100, 500, 1.500 anos, meus irmãos, não existe. Essas ordens vêm de fora. E esse aparelho de Edison serviu e muito para se comunicar com essas entidades. Eu não creio que... Talvez até na ideia original fosse de realmente se comunicar com mortos. Mas, na verdade, quem responde são as entidades que tomam muitas vezes a forma e imitam as vozes. Isso aqui tem nos artigos, por isso que é importante. Se você puder realmente, família, adquira o nosso diário, porque você vai entender como tudo isso funciona, tá certo? E mesmo passando aqui para vocês o que eu posso, algumas eu não posso passar por conta do próprio YouTube, que censura e classifica isso como discriminação A ou B. Então eu não posso passar tudo. Mas, né? Quem tiver o acesso vai pegar as informações realmente sem censura. Eu estou me esforçando aqui para passar o máximo que eu posso. Então vamos lá. Em 2008, depois de um terrível acidente envolvendo 2 trens que provocou o falecimento de 25 pessoas nos Estados Unidos, entre os mortos estava Charles Peck, que estava viajando em um dos trens. As autoridades o encontraram preso das ferragens, com as mãos esmagadas e no bolso um celular registrando 35 ligações para seus familiares feitas naquele mesmo segundo. Os policiais acharam que era um defeito, mas ao comunicarem o acontecido à família, precisaram levá-los até o corpo para convencê-los, já que diziam ter conversado várias vezes com o falecido após o horário do acidente, ou seja, ele já estava morto. E, portanto, Charles não podia estar morto e muito menos ter morrido no horário que dizia a polícia. Ao conferir os celulares da família e do falecido, outra vez, os registros das ligações estavam em ambos os celulares, provando que, de fato,
houve sim, né, a ligação, e o caso é considerado uma das provas do sobrenatural e que espíritos poderiam, assim, em parte, comunicar-se com aparelhos eletrônicos. Então, aqui tem vários relatos, meus irmãos, inclusive de filmes, né? Você já viu, por exemplo, aquele... Eita, a imagem é pesada. Aquele filme, família, não posso mostrar essa daqui, porque é um pouco pesadinha, sabe, família? Uma pessoa que acabou falecendo no elevador e foi esmagada. Mas você já deve ter visto isso, né? Pessoas presas e de repente o elevador despenca, né? Essas imagens não foram simplesmente da criatividade dos diretores de Hollywood. Na verdade, são fatos reais, aconteceu, né? E muitas dessas cenas terríveis, desses episódios, que claramente, né, se trata de perseguição espiritual, ela acontece, né, na vida das pessoas que, infelizmente, por algum motivo, às vezes se distanciam de Deus e assim perdem a sua proteção, né? Perdem a armadura. Resumindo esses casos aqui, que são um pouco mais pesados, família, tem um também da serra elétrica aqui, né? Que o cara conseguiu, né, se amarrar, eu não vou falar, mas ele se amarrou e conseguiu se ceifar com uma serra elétrica, assim, uma coisa surreal. Aqui eu dou os detalhes, mas você deve imaginar que não dá, né, para explicar tudo aqui, né? Então, resumindo aqui, ó, é dessa forma que os demônios do primeiro escalão se divertem. Eles eliminam e destroem apenas para se sentirem vingados de Deus. O que esses 3 casos me mostram é que estar assombrado pode trazer uma série de consequências. E no fim, se você não procurar a Deus, vai ter consequências terríveis, incluindo, né, o seu próprio falecimento das piores formas possíveis. Não adianta chorar, pedir clemência ou implorar ao mal. O mal é sempre mal e com ele não há negociação. Somos guerreiros e às vezes sentimos as pancadas, mas renovaremos nossas forças no Senhor, que é Deus da vida e vitória, e vamos para cima, né? Então, aqui eu encerro esse trechinho do nosso diário, meus irmãos, e se você ficou interessado, repito, lá na Hotmart, né? E, Davi, eu tô liso, eu não tenho condição, não se preocupe, família, que o que eu puder trazer aqui para vocês, com os vídeos de sempre diário, eu vou trazer, tá certo? Sempre que for oportuno, eu vou estar trazendo aqui para vocês, mas aqui é o trabalho de uma vida, meus irmãos, feito com todos os detalhes, tá certo? Lá na Hotmart, e eu agradeço a cada um de vocês, tá certo? Meus queridos irmãos, já sabe, né? Se for se divertir, se divirta com consciência, não exagere. E se puder, né, evite realmente fazer viagens longas nesse período, porque a bruxa está solta, né? As pessoas homenageiam sem querer as entidades malignas, elas ficam mais poderosas e agindo muito mais na vida daqueles que estão distantes de Deus. Então, cuidado, certo? Avisa aqui do Davi. Lembra, lá na Hotmart, o link vai estar aí. 10 vezes sem juros, tá, família? É promoção do fim de ano. É isso aí, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!